Eu quero falar hoje sobre algo que toca toda a criação. E entender isso vai ajudar a gente a romper em meio aos desafios da nossa jornada. Você está comigo? Diga amém. Amém. Comecei a pregar nesse domingo sobre a força que brota da dor. E é interessante porque tem gente que quando ouviu essa palavra falou: pastor, eu tenho uma fonte inesgotável. Porque eu tenho sentido muita dor no meio da jornada. Irmão, a grande questão não é se nós vamos sentir dor. A pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela. E às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo. Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho. Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição. Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus temia não está ligado à dor do sacrifício físico, mas está ligado à dor da separação. Irmão, ouve isso em nome de Jesus. Pela primeira vez em toda a história, o pai e o filho não seriam mais um. A gente lê Gênesis e a Bíblia diz que quando o homem foi formado, o pai disse: façamos então o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava desde o princípio. João diz que no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A gente vê Jesus numa prefiguração da serpente levantada no meio do deserto. A gente vê Jesus em vários momentos no Antigo Testamento, até que ele seja revelado então no Novo. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai se separasse dele, era a dor da separação. Você está comigo? Diga amém. Irmão, se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. A única coisa que fez com que Jesus tivesse temor é estar distante do Pai. Mas glória a Deus que hoje é uma noite de recomeço e tem pessoas distantes do Pai que vão correr para o braço dele essa noite. Você está comigo? Diga amém. Então entenda isso, a dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância, a dor do crescimento. Eu tenho uma filha de 9 anos em casa, e se tem algo que eu tenho aprendido, que eu já estava quase me esquecendo, é que existe dor no crescimento. A Cecília acorda às vezes com 30 centímetros a mais do que quando ela foi dormir na noite anterior. É impressionante como passa rápido. Mas em meio ao crescimento da Ceci, existe uma dor de crescimento da Ceci, growth pains, dores de crescimento. Irmão, olha para mim, você está comigo? Diga amém. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Fala para quem está do seu lado: crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Cada pessoa que está aqui nesse auditório, cada uma das, 5 mil, 6 mil pessoas conectadas online, são frutos da gestação de alguém que, para que você estivesse aqui, ela precisou passar por dores. Dores da gestação, as dores do parto. E é por isso que eu quero compartilhar com você nessa noite que existe força brotando em meio à sua dor. Você pode declarar isso? Diga: existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos porque se esqueceu do propósito. O que me faz manter o meu coração firme, independente das dores do processo, é quando eu me lembro do propósito. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Jesus suportou a rejeição e a cruz. A Bíblia está dizendo que Jesus trazia à memória dele a alegria que Deus havia proposto. Então façam isso também, é o que diz a palavra, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Irmão, quantas pessoas vieram para a América como você, mas não suportaram a dor do processo e abriram mão de um sonho que trouxe elas até aqui?
A dor de se separar da família não impediu, a dor de abrir mão do conforto no Brasil não impediu, mas a dor do processo aqui tem sido o ponto final na história de muita gente. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. É vencendo essas dores no meio do caminho que a gente vê Deus separando meninos de homens. Eu acredito, isso é uma convicção minha, eu acredito que a galeria dos heróis da fé poderia ter 10 vezes mais nomes do que tem. Quem sabe a galeria dos heróis da fé poderia ter 100 vezes mais nomes do que tem. Porque a galeria dos heróis da fé não lista os homens que Deus chamou, lista os homens que aceitaram o convite que Deus fez. Então aqueles que aceitaram o convite e viveram o processo, estão lá listados como aqueles que viveram a promessa. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, a questão não é se Deus tem projetos para você, a questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. A questão não é se você tem promessas de Deus, desígnios de Deus, a questão não é se Deus tem grandeza para você, a questão não é se existem portas de provisão te esperando, a questão é se você vai deixar que a dor limite você ou que a promessa que Deus te fez defina até onde você vai. Você está comigo? Diga amém. Amém. Eu acredito de verdade que o que sustenta a gente no dia mal são 2 pilares fundamentais. O que sustenta você no dia mal é uma visão e uma palavra. Você pode repetir isso comigo? Diga: o que me sustenta no dia mal é uma visão e uma palavra. Irmão, não perde isso em nome de Jesus. Tem muito poder liberado em algumas chaves tão simples. O que me sustenta no dia mal é uma visão e uma palavra. Eu preguei alguns dias atrás em Miami sobre o poder da visão. Eu acredito que visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. O que vai sustentar você no dia mau é se você tem uma visão e se você tem uma palavra. Eu não sei se todo mundo aqui já passou por isso, mas pelo menos, 70% de quem é pai aqui já passou por um momento como esse. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. O Pastor Eric, ele sempre fala que uma característica que chama a atenção dele é o fato de eu sempre pregar como se fosse a última vez. Pastor, por que em alguns momentos você prega mesmo tendo dormido 3 horas no dia anterior? Por que você tem essa paixão para pregar 3, 4, 5 vezes na semana? Porque existe uma visão que Deus me deu. A visão que Deus me deu há 15 anos atrás é o que me sustenta em meio a estações difíceis. Eu já tive a oportunidade de pregar em conferência para milhares de pessoas enquanto a luz da minha casa estava cortada. E se você me perguntar, teve menos paixão? Não, teve mais ainda, porque eu sei quem me chamou e quem chamou sustenta. Quem te chamou te sustenta. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de
diários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!